Nesse vídeo eu vou mostrar para você os melhores CDBs com liquidez diária, aqueles que você pode resgatar a qualquer momento, sabe? E mais do que isso, CDBs que você pode investir a partir de R$1, cara, R$1 para você começar a investir. Eu separei aqui uma lista com CDBs de bancões, os bancos tradicionais, Bradesco, Itaú, Santander, mas também tem nessa lista os bancos digitais, Nubank, Banco Inter, 99Pay, tem alguns bancos aí, eu tenho certeza que você vai gostar. Então bora pro vídeo que hoje o bicho vai pegar e não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, porque aqui tem vídeo todos os dias sobre investimentos, finanças, para você investir de forma inteligente e, claro, ganhar dinheiro. Na última reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, né, o Copom ali decidiu que a taxa Selic vai ficar em 10,5% na última reunião, e a perspectiva é que a taxa Selic fique nesse patamar até o final de 2024, contrariando as expectativas do início do ano. Não sei se você lembra, mas lá em janeiro de 2024, a expectativa de todo mundo era que a taxa Selic ia alcançar o patamar de 9% em 2024, né? No final de 2024, isso não se realizou e agora já tem gente falando em subir a taxa Selic, em aumentar aí para 11%, quem sabe até 11,5%. Tudo isso aconteceu, obviamente, por questões fiscais do Brasil. Tem uns problemas externos ali, taxa de juros americana, mas a maior parte da culpa, né, da taxa de juros continuar nesse patamar de 10,5% são as questões fiscais do Brasil. O governo gastando muito, não tá conseguindo aumentar a arrecadação, até tem um monte de meme rolando por aí sobre taxa, né? O Haddad taxando todo mundo para tentar pegar dinheiro de todos os lados, mas não tá conseguindo aumentar a arrecadação. Em contrapartida, tá gastando demais. Esse problema fiscal causa um estresse enorme entre os investidores e aí a taxa de juros começa a ficar alta, porque senão os investidores zarpam do Brasil, principalmente os gringos, né? Eles tiram a grana do Brasil e vai para outro país mais seguro, né? Com menos problema aí fiscal. Isso é o nosso cenário base, tá? Então, para você que pensou que a renda fixa tava morta, que não tinha mais oportunidades na renda fixa, você caiu do cavalo. Tem muitas oportunidades na renda fixa e nesse vídeo eu quero te mostrar alguns CDBs que tem liquidez diária, cara. Você pode sacar a qualquer momento, você pode investir a partir de R$1 e tem uma baita de uma rentabilidade. Mas afinal de contas, para que serve um CDB de liquidez diária? Para que é bom um CDB de liquidez diária? Eu separei aqui 3 motivos e se tiver mais que esses 3, deixa para mim nos comentários o que você acha e já aproveita e já se inscreve no canal caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, tá certo? Ó, o primeiro motivo para você investir em CDB com liquidez diária é a famosa reserva de emergência, né? A gente sabe, é importante ter uma reserva de emergência para caso aconteça algum problema aí na sua vida, né? Os problemas, eles surgem sem avisar antes, então se acontecer algum problema, reserva de emergência tá ali para te ajudar nesses momentos difíceis. Então, o primeiro motivo para você procurar uma alternativa de investimento aí de um CDB com liquidez diária é para você fazer a sua reserva de emergência. O segundo motivo é a reserva de oportunidade, aquela grana que você vai deixar separada para quando surgir uma baita de uma oportunidade, sabe? A bolsa caiu muito, vou comprar ações, ou surgiu um outro CDB com uma rentabilidade melhor. Reserva ali de oportunidade. E o terceiro motivo, poucos falam, na minha opinião, muitas pessoas precisam usar, né? Esse terceiro motivo é a reserva de passagem. Danilo, o que é reserva de passagem? Basicamente assim, sabe aquela grana que você sabe que você vai usar, você sabe quando você vai usar, mas você não quer deixar na poupança porque sabe que rende pouco? Você pode deixar ali, tipo, meu, vou comprar um carro daqui 2 meses, vou quitar o meu imóvel daqui 3 meses. Deixa no CDB com liquidez diária, pagando aí 100% do CDI ou mais, eu já vou te mostrar as rentabilidades, e aí você vai ter, obviamente, uma rentabilidade maior do que a poupança, segurança também, né, e investindo em grandes instituições. Então, os 3 motivos, as 3 razões para você investir num CDB que tem aí liquidez diária é reserva de emergência, reserva de oportunidade e reserva de passagem. Eu separei uma lista aqui com os melhores CDBs com relação a percentual de rentabilidade, mas também um dos principais critérios para entrar nessa lista foi ali a condição de investimento mínimo a partir de R$1. Então, cara, se você tem R$10, R$100, R$50, já pode começar a investir nesses CDBs, porque todos esses que eu separei têm como investimento mínimo o valor de R$1. Como eu disse, tem ali os bancões, tem os bancos digitais que são mais conhecidos, como Nubank, Banco Inter, Banco Sofisa, mas tem também instituições menores, um pouco mais arriscadas. Então, para você que quer apimentar a sua carteira de investimento, você que tem interesse em colocar um ativo que rende ali um pouco mais, mas é um pouco mais arriscado, tem também essas alternativas nessa tabela. Bora para a tela do meu computador já para mostrar essa tabela para vocês entenderem quais são as oportunidades. Eu vou explicar uma por uma, tá certo? Como que eu construí essa tabela? A primeira coluna aqui eu coloquei, obviamente, o banco, o tipo de investimento, CDB ou conta remunerada, o tamanho da instituição, né, o tamanho do banco, rendimento, se tem IR, imposto de renda ou IOF, e IOF também, né, os dois juntos ou um ou outro,
O valor mínimo, R$1, como eu disse. A liquidez, que é muito importante aqui pra gente, em dias úteis ou não tem liquidez em dias úteis. A segurança, se tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito em até R$250 mil por CPF e por instituição. O índice Basileia dessas instituições, basicamente o índice Basileia, ele mede o quanto de empréstimo que aquela instituição tem em relação ao seu patrimônio, né? Então, o patrimônio próprio, né? Não considerando o dinheiro de quem investe ali na instituição através do CDB e tudo mais. Então, aqui no Brasil, mínima exigida de 11%. Então, ele mostra pra gente a solidez, o quanto que essa instituição, ela tá segura. No final, eu coloquei uma coluna aqui de simulação, simulando aí um investimento de R$5 mil por um ano, e a última coluna, que é o famoso termômetro de risco, né? Então o termômetro, cada vez que ele vai elevando aqui a temperatura, é porque aquele investimento é mais arriscado, tá certo? Vamos já começar pelo primeiro aqui, o Banco do Brasil, um baita de um bancão aí, né? Tá oferecendo um CDB que tá pagando 97% do CDI. Com o CDI de hoje, 10,5% ao ano, na verdade o CDI está 10,4% ao ano, a gente está falando aqui de uma rentabilidade de 10,09%. Tem imposto de renda, tá bom? A tabela regressiva. Qual que é a tabela regressiva, Danilo? A tabela regressiva é aquela tabela que diz assim, até 180 dias você paga 22,5% de imposto de renda. De 181 a 360 você paga 20% de imposto de renda. De 361 a 720 cai para 17,5% e acima de 720 dias corridos já fica 15% aí, é a alíquota mínima que você paga de imposto de renda para aplicações de renda fixa, tá certo? Bora voltar aqui para a tabela. Então tem a tabela regressiva, o investimento mínimo, como eu falei, R$1 e a liquidez diária, de domingo a domingo tem liquidez. Esse investimento, ele tem a segurança do FGC, mas a gente está falando aqui do Banco do Brasil, né? O índice Basileia do Banco do Brasil está em 15,17, ótimo. E você investindo R$5 mil por um ano, você vai ganhar aí no final R$416,40 com esse investimento. O termômetro de risco é um investimento considerado de risco baixo, tá certo? O risco aí baixíssimo, menor que esse, somente o Tesouro Direto mesmo. Então esse investimento de nível baixo, tá certo? Próximo banco é o Banco Bradesco. Está oferecendo um CDB também, pagando 99% do CDI. Então tá pagando mais que o Banco do Brasil. Tem o imposto de renda na tabela regressiva. Tem um investimento mínimo de R$1, como eu já disse. Também a liquidez diária, mas somente em dias úteis. Se você ativar uma função de aplicação automática da conta, ele libera em finais de semana e feriados. Se você não ativar, somente em dias úteis. Tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. O índice de Basileia do Bradescão, 21,1, excelente. Tem aí uma simulação, né, de R$5 mil por um ano, você investindo R$5 mil e ficando por um ano, em torno aí de R$424,71 de resgate. Termômetro de risco também, considerado aí o risco baixo para esse tipo de investimento. Em terceiro lugar, tá ele, o Banco Santander, também um CDB, só que o CDB com liquidez diária dele tá pagando 100% do CDI, o que significa aí uma taxa de 10,4% ao ano. Afinal de contas, o CDI tá 10,4%. Tem o imposto de renda, conforme tabela regressiva, investimento mínimo de R$1, liquidez em dias úteis, tem a garantia do FGC, o índice de Basileia do Santander marcou aí 24,4 e se você investir R$5 mil, você vai ganhar R$429 depois de um ano. O termômetro de risco, a mesma coisa, nível baixo de risco, afinal de contas a gente tá falando do Banco Santander, né? Um banco aí internacional, vem lá da Espanha, tá certo? Em quarto lugar, tá ele, o maior banco do Brasil, Banco Itaú, também tem um CDB ali, que tá pagando 100% do CDI, 10,4% ao ano com o CDI de hoje, tá? Lembrando que esse CDI ele vai mudando aí, vai reduzindo ou vai subindo ao decorrer do ano. Tem aí uma tabela regressiva de imposto de renda, aplicação mínima de R$1, liquidez diária em todos os dias de domingo a domingo. Tem um FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. O índice de Basileia do Banco Itaú tá em 20, um excelente índice. Se você investir R$5 mil em um ano, você vai ter R$429, tá certo? Nível de risco baixíssimo também, afinal de contas a gente tá falando do maior banco da América Latina, o maior do Brasil, a gente tá falando do Banco Itaú. Então a gente acaba aqui a série com os 4 maiores bancos, né? Os bancões, os tradicionais. Bora começar a falar agora dos bancos digitais, que tem um risco menos agudo, né? Que tem um risquinho menor, só que é um risco maior que os bancões, só que é menor que os outros ali, que vai apimentar a sua carteira de investimento. Então, em primeiro lugar tá ele, o maior banco digital do Brasil, Nubank, que tá oferecendo um RDB, é um recibo de depósito bancário, então ele é considerado um banco digital, e esse RDB
CDB paga 100% do CDI, 10,4% ao ano. Também é tributado na tabela regressiva, aplicação mínima de R$1 e tem liquidez diária, principalmente se você fizer a caixinha reserva de emergência. Liquidez é todos os dias, a qualquer momento. Tem a proteção do FGC e se você investir aí R$5.000 depois de um ano, você vai ter R$429. Danilo, qual que é o índice de Basileia do Nubank? 20,2, tá ótimo também, mesmo nível ali do Banco Itaú. Nível de risco médio, de médio para baixo, tá certo? Então não tem muito risco investindo no Nubank, apesar de ser um banco digital, ele tem crescido muito, entregando bons resultados para os seus acionistas, né? Entregando lucros recorrentes. Então é uma instituição que tem se fortalecido aí muito no cenário financeiro aqui do Brasil. Depois do Nubank nós temos o Banco Inter, concorrente direto do Nubank, que está oferecendo um CDB, também é um banco digital. O CDB do Banco Inter está pagando 100% do CDI, então equivale a 10,4%, com uma tabela regressiva de imposto de renda, investimento mínimo de R$1, liquidez também diária, todos os dias, tem o FGC, o Banco Inter colocou aí, pontuou, né, o índice de Basileia de 22,8, excelente, e se você investir R$5.000 depois de um ano, R$429 de lucro, tudo isso aqui já é líquido, tá? Descontando o imposto de renda. O termômetro de risco do Banco Inter, obviamente ali, risco médio, afinal de contas a gente está falando de um banco digital, do mesmo patamar ali do Nubank, mas isso não tem nada de medo de investir nessas instituições. Eu mesmo utilizo o Banco Inter para fazer as minhas transações, gosto muito e confio na instituição e nos resultados que a instituição está entregando para os seus acionistas e para o mercado de uma forma geral. Depois do Banco Inter nós temos o PagBank, que está oferecendo um CDB, também é um banco digital, que paga 116% do CDI. Aqui eu coloquei 76%, mas está errado, é 116% do CDI, que equivale a uma rentabilidade de 11,02% ao ano. Também é tributado, tem a tabela aí de imposto de renda, tem a liquidez diária, investimento mínimo de R$1, conta com a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, e o índice de Basileia do PagBank aí foi de 15,2%, está em 15,2%. Investindo R$5.000 depois de um ano, você vai ter uma rentabilidade líquida de R$454,74, considerando aí que o CDI fica nesses 10,40% ao ano, como tá agora. Termômetro de risco do PagBank, aí risco médio, né? PagBank tá também grande, tem ações aí na Bolsa Americana, é uma instituição muito grande também, tá certo? E aí logo embaixo do PagBank nós temos o Banco Sofisa, que oferece o clássico CDB de 110% do CDI, que equivale a 11,44% de rentabilidade ao ano, tá certo? Também é um banco digital, afinal de contas não tem agências aí espalhadas do Banco Sofisa, é tributado na tabela regressiva de imposto de renda, tem IOF também, R$1 investimento mínimo, liquidez diária somente em dias úteis, tá? Do Banco Sofisa é muito importante ressaltar isso, e tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Seu índice de Basileia é 14,2, se você investir R$5.000, depois de um ano você vai receber líquido R$471,90. Termômetro de risco do Banco Sofisa, mesma coisa, risco médio, tá certo? Então a gente falou das instituições que são bancos digitais, mas que tem um risco menor, um risco médio, que está disponível aí com bons CDBs para você investir. Agora a gente vai falar de três que tem um risco mais elevado, mas que paga boa rentabilidade, são isentas de imposto de renda e de IOF, tá certo? Vamos lá, para a primeira é ela, a famosa Recarga Pay, que tem uma conta remunerada que paga 100% do CDI, o que equivale aí uma rentabilidade de 11,02%, mas qual que é o benefício aqui? A isenção de imposto de renda e de IOF. Você é isento na Recarga Pay e aí você pode investir a partir de R$1, tem liquidez diária, mas não tem o FGC, não tem o Fundo Garantidor de Crédito, tá certo? E aí se você investir R$5.000 depois de um ano, deixando lá paradinho, você vai receber R$551,20. Termômetro de risco aqui da Recarga Pay elevadíssimo, não tem FGC, é uma conta remunerada e é uma instituição minúscula, né? Uma instituição muito pequena. Depois da Recarga Pay, nós temos o 99Pay, também muito conhecido, tem uma conta remunerada que rende 110% do CDI, 11,44% ao ano, equivalente a 11,44% ao ano, é isento de imposto de renda e de IOF, aplicação mínima de R$1, liquidez diária, mas não tem o FGC, tá certo? E essas instituições, Recarga Pay e 99Pay, não tem índice de Basileia, porque não são bancos, não são instituições financeiras, tá certo? E aí, se você investir R$5.000, depois de um ano, você vai ter um resgate líquido médio aí de R$572 investindo na 99Pay. Qual que é o termômetro de risco?
altíssimo, tá certo? Risco altíssimo. E por último tem o Mercado Pago, que apesar de estar vinculado ao Mercado Livre, uma grande instituição, tem um risco alto também porque é uma instituição pequena, tá certo? Tem uma conta remunerada que rende 100% do CDI, 10,4%, mas é isento de IOF. Tem o imposto de renda, mas é isento de IOF. Você pode aplicar R$1, a liquidez é diária, mas também em sábado e domingo e tudo mais, só que não tem o FGC, certo? Não tem a garantia do FGC. Se você investir R$5.000, depois de um ano, R$450,45 será o seu resgate líquido, certo? 5.000 mais esse R$450,45. E aí você tem um termômetro de nível altíssimo de risco para esse investimento. E aí colocando toda a tabela para você ver aí, que eu sei que vocês gostam, tá aqui a tabela para vocês verem de todos os bancos. Bacana essa tabela, não é mesmo? Essas são as oportunidades de investimentos de CDBs com liquidez diária com aplicação mínima de R$1. Apenas R$1 você já consegue investir em todos esses CDBs. Você gostou dessa tabela que eu te mostrei? Se você gostou, dentro do meu grupo no Telegram, grupo gratuito, eu disponibilizei essa tabela. Você pode acessar o meu grupo, que o link tá aqui na descrição desse vídeo e ela vai estar lá para você fazer o download. Mas tem um segredo, para você abrir essa tabela tem uma senha. Só você que chegou até o final sabe qual que é a senha. A senha é R$1, conforme tá escrito aqui, ó. Tudo minúsculo, digita isso aqui e você já vai ter liberado essa tabela para você. E é claro, se você gostou desse vídeo, curtiu o conteúdo, já deixa o seu like, curte aqui o conteúdo e deixa para mim nos comentários quais desses CDBs que você mais gostou. Se inscreve no canal também e se tiver alguma dúvida, quer trocar uma ideia comigo, me chama lá no Instagram, @eu_Danilo_Silva, tá aparecendo aqui em cima. Pode digitar lá e mandar um direct que eu mesmo faço questão de responder um por um que me chama lá no Instagram, tá certo? Agora no final, tá aparecendo um vídeo aqui da Genial Investimento, onde eu faço uma análise dessa corretora para ver se ela é boa ou não. Clica lá, porque se você tá pensando em investir em CDB com liquidez diária, você precisa saber qual corretora que é boa, né, para ter acesso a esses investimentos. Clica, assiste que eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço, Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.